Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Sinta-se muito à vontade aqui comigo para discutir tudo o que é importante para os concursos de procurador, AGU, PGE, PGM. O meu objetivo nesse canal é democratizar o ensino jurídico de qualidade para que as pessoas possam se preparar da melhor forma possível para os concursos de procuradoria. Sinta-se à vontade para me ajudar nesse tipo de tarefa, engajando esse vídeo, deixando o seu like e o seu comentário. Quando você faz isso, você se torna tão professor quanto eu, por isso a hashtag Somos Todos Professores. Portanto, deixe seu like, deixe seu comentário e me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Assim como você foi atingido pelo canal em algum momento, está na hora de ajudar a atingir outras pessoas. Muito bem. Hoje nós vamos analisar uma importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal no informativo 1044, que é o último informativo do Supremo no momento em que eu publico esse vídeo aqui na plataforma. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 6490. Os assuntos relacionados à ADI 6490 são exatamente o Fundeb e Covid-19, portanto assuntos extremamente importantes, seja na seara do direito público, seja no que diz respeito à jurisprudência do Supremo, seja no que diz respeito à possibilidade de cobrança desses assuntos em provas de concurso de procurador. Nós vamos analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6490, a partir, como de praxe eu faço aqui no canal, do entendimento de um caso específico. Veja bem, o caso é esse aqui, ó. Esse é o caso real. O governador do estado do Piauí recebeu mais de 16 bilhões de reais em precatório decorrente de valores devidos pela União a título de Fundeb. Eu vou explicar melhor como se dá esse recebimento, esse valor, o que é Fundeb e de onde vem esse valor tão grande aqui, 16 bilhões de reais. Explico já já. Ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para que fosse dada interpretação conforme as regras constitucionais e infraconstitucionais do Fundeb para que o valor recebido, esses 16 bilhões de reais, possa ser usado para o combate à pandemia do Covid-19. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade aqui é justamente a ADI 6490, que temos decisão do Supremo Tribunal Federal no informativo 1044, que estamos analisando nessa assentada. Então, vamos lá, presta atenção. O governador do estado do Piauí tem 16 bilhões de reais na mão e ele quer, na verdade, que esse dinheiro possa ser utilizado no combate à pandemia. Aí você pode perguntar assim, professor, por que esse dinheiro não pode ser utilizado no combate à pandemia? Porque tanto os precatórios recebidos a título de Fundef quanto os precatórios recebidos a título de Fundeb, eles têm destinação constitucional específica, que é a sua aplicação na educação. Então, se esse dinheiro é vinculado constitucionalmente e só deve ser aplicado na educação, o que o governador do estado do Piauí aqui está querendo fazer é ter o aval do Supremo Tribunal Federal, portanto ele pede interpretação conforme as regras constitucionais e infraconstitucionais do Fundeb, para que ele possa utilizar esse dinheiro no combate à Covid. Ora, ele só faz esse pedido porque o dinheiro está amarrado para a utilização na área da educação. Mas vamos entender isso melhor. Sobre o nascimento do Fundeb e a extinção do Fundef que o antecedeu, eu já gravei vídeo aqui no canal explicando exatamente o tema e explicando a questão dos precatórios do Fundef e explicando a recente emenda constitucional que trata do pagamento dos precatórios do Fundef. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu gravei explicando o nascimento do Fundeb e a extinção do Fundef, para que, se você quiser complementar o tema conhecendo também sobre o Fundef, assim possa fazer. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o Fundeb, vou te explicar de onde surge a ideia do governador do estado do Piauí e vou te explicar qual foi a solução que o Supremo deu com fundamentos. Vamos lá. O artigo 212 da Constituição Federal diz assim, ó: a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, Distrito Federal e município nunca menos de 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então aqui você tem um comando constitucional de aplicação de mínimos em educação. Artigo 212 da Constituição Federal. Dando continuidade aos atos necessários ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, nós temos que em 1996 nasceu o Fundef. Foi disciplinado pela Lei 9.424 como fundo destinado a investir recursos na educação fundamental.
Esse fundo teve início, meio e fim destinado pela Lei 9.424. Em 2007, a Lei 11.494 passou a chamar o Fundef de Fundeb e determinou a sua existência até 2020. Em 2020, a Emenda Constitucional 108 acrescentou o artigo 212-A à Constituição Federal e transformou esse fundo infralegal em fundo constitucional permanente. Presta atenção nisso aqui, ó. O artigo 212-A da Constituição Federal tem a seguinte redação: os estados, DF e municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre DF, estados e municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do DF, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb de natureza contábil. Então, nós temos exatamente o seguinte: a Constituição Federal, artigo 212, estabelece obrigação legal de investimento mínimo em educação. Em 1996 nasce o Fundef. Em 2007 o Fundef vira Fundeb. Em 2020 o Fundeb é elevado à condição de fundo constitucional pela Emenda 108 de 2020, acrescentando à Constituição Federal o artigo 212-A. Esse é o resumo dos fatos. A Lei 14.133, agora de 2020, regulamenta o Fundeb, que é agora Fundo Constitucional, e revoga a anterior lei que o criou, a Lei 11.494. Então, a Lei 11.494, 2007, que criou o Fundeb, na verdade, é substituída pela Lei 14.113, que regulamenta o Fundeb, agora Fundo Constitucional, que pela Emenda 108 de 2020 passou a ter status constitucional pelo artigo 212-A, inciso 1 da Constituição Federal. Espero que você tenha entendido a evolução legislativa até agora. No que diz respeito à destinação dos recursos do Fundeb, na Lei 14.113, você tem que estudar os artigos 25 e 29, que dizem respectivamente o seguinte, ó, isso aqui é a Lei 14.113, que regulamentou o Fundeb já a nível de fundo constitucional. Artigo 25. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos estados, DF e pelos municípios no exercício financeiro em que lhes forem creditados em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública. Então, o artigo 25 da Lei 14.113 dá destinação específica aos recursos oriundos do Fundeb. O artigo 29 diz assim também, ó, é vedada a utilização dos recursos dos fundos para financiamento das despesas não consideradas de manutenção e desenvolvimento da educação básica, é vedado para pagamento de aposentadorias e pensões, é vedado para a garantia ou contrapartida de operações de crédito internas ou externas contraídas pelos estados, DF e municípios que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou de programas considerados ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica. Então, tanto o artigo 212 da Constituição Federal, quanto o artigo 212-A da Constituição Federal, quanto a regulamentação infraconstitucional do Fundeb, a Lei 14.113, apontam que os recursos do Fundeb têm destinação específica, que é justamente o investimento em educação básica. Muito bem, não podemos nos afastar disso. O que fez então o governador do estado do Piauí? Ele recebeu 16 bilhões de reais em precatório, decorrente de valores devidos pela União a título de Fundeb. Os valores que compõem o Fundeb, eles contam com uma complementação da União que é calculada com base no número de alunos de cada estado, de cada município. Durante um determinado período de tempo, a União errou no cálculo desse aluno e acabou passando um valor a menor a título de Fundeb para estados e municípios. Estados e municípios entraram em juízo, ganharam as ações e esses valores de complementação que foram passados a menor, eles viraram precatório, ou seja, a diferença daquilo que deveria ter sido passado para o que foi efetivamente passado virou precatório e o governador do estado do Piauí recebeu mais de 16 bilhões a título de precatório referente aos valores de complementação devidos pela União a título de Fundeb. Ocorre que esses 16 bilhões, eles têm, como nós acabamos de ver, destinação constitucional e infraconstitucional específica, que é a aplicação na educação básica. Então, o governador do estado do Piauí, diante do problema da pandemia do coronavírus,
ele ingressou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal com pedido de interpretação conforme das leis que regem o Fundeb para pedir ao Supremo Tribunal Federal que, dada a interpretação conforme essas regras, fosse liberado o valor recebido a título de precatório de Fundeb para o combate à pandemia da Covid-19. Lá na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ele disse que quer utilizar parte deste recurso, não o recurso inteiro. Nós vimos toda a regulamentação do Fundeb, estabelecendo, portanto, a destinação específica desses valores à manutenção, desenvolvimento da educação básica. Então aqui faz sentido agora o que quer o governador do estado do Piauí. Ele quer o aval do Supremo Tribunal Federal para, dando interpretação conforme as regras do Fundeb, estabeleça a possibilidade da utilização desse valor para o combate à pandemia do coronavírus. O que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Bom, nessa ação direta de inconstitucionalidade 6490 do estado do Piauí, o Supremo disse assim, a pretensão do autor de colher interpretação conforme a Constituição da República à legislação voltada à regulamentação do Fundeb para que autorize a utilização desses recursos para gastos não relacionados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino básico configura verdadeiramente em busca de se obter o afastamento da eficácia do artigo 212-A da Constituição da República. O Supremo disse, não se pretende interpretação conforme a Constituição, mas a suspensão temporária dos efeitos da Constituição e do 212-A para permitir a atuação contrária à norma constitucional. Então, o que o Supremo disse acerca do pedido do governador do estado do Piauí não é que ele quer interpretação conforme as regras do Fundeb para permitir a sua aplicação no combate à pandemia. Ele quer, na verdade, segundo o Supremo, o afastamento do artigo 212-A da Constituição Federal. O Supremo começa a sua decisão assim. E ainda diz mais, em complementação. A pandemia decorrente do coronavírus, por mais que afete de forma gravíssima e trágica para as pessoas a economia e as finanças públicas, não justifica a utilização de verba constitucionalmente vinculada à educação para outros que não os fins a que ela se destina. Então o Supremo dá a ideia aqui efetiva de que não vai abrir mão da destinação constitucional da verba do Fundeb para o desenvolvimento e manutenção da educação básica para o combate à pandemia do coronavírus. A conclusão que o Supremo deu nessa ADI foi a seguinte, é vedada a utilização, ainda que em caráter excepcional, de recursos vinculados ao Fundeb para ações de combate à pandemia do novo coronavírus, tanto aqueles que são recebidos regularmente, quanto aqueles que são recebidos a título de precatórios pagos em razão de complementações da União que não foram devidamente feitas à época e que viraram ações judiciais e que esse valor é pago via precatório. Então, esse entendimento e essa conclusão do Supremo vale tanto para os recebimentos a título de Fundeb naturalmente decorrentes da aplicação do 212-A da Constituição Federal, quanto aqueles que decorrem do recebimento de precatórios de ações ajuizadas de valores decorrentes de Fundeb de anos anteriores que não foram complementados na sua totalidade pela União, e a diferença entre aquilo que deveria ter sido pago e aquilo que foi pago virou ação judicial e posterior precatório. Diz ainda o Supremo Tribunal Federal, os precedentes da Corte são firmes quanto à impossibilidade do uso dos recursos do Fundeb para gastos não relacionados à educação, pois possuem destinação vinculada a finalidades específicas, todas voltadas exclusivamente à área educacional. Portanto, ainda que se reconheça a gravidade da pandemia da Covid-19 e os seus impactos na economia e nas finanças públicas, nada justifica o emprego de verba constitucionalmente vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino básico para fins diversos da que ela se destina. Com base nesse entendimento, o plenário do Supremo, por unanimidade, conheceu da ação direta de inconstitucionalidade lá do estado do Piauí e, no mérito, julgou improcedente o seu pedido, portanto, não deu interpretação conforme as regras do Fundeb para permitir a sua aplicação para o combate à Covid-19. Essa ação direta de inconstitucionalidade é muito importante porque trata de dois assuntos extremamente importantes para o Estado. A pandemia é uma realidade em termos de ação estatal, política pública, recursos públicos utilizados para o seu combate, e o Fundeb também é uma realidade desde 2007, elevado à Constituição Federal e à condição de fundo constitucional pela Emenda Constitucional 108 de 2020, com o incremento na Constituição Federal do artigo 212-A, como nós acabamos de ver. Então, se você quiser saber sobre Fundef e a última emenda constitucional que tratou do tema, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, onde eu tratei do Fundef
especificamente e o pagamento dos precatórios decorrentes do Fundef com a nova emenda constitucional. No que diz respeito ao Fundeb e à vinculação constitucional dos valores destinados a esse fundo, nós acabamos de analisar aquilo que decidiu o Supremo na DI 6490, informativo 1044, informativo publicado hoje, no dia 25 de fevereiro de 2022. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.